Sagrada Escritura. Tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles, para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim? E não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: não farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar, Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Precioso Deus e Pai, Tua palavra foi lida nos nossos dias, aqui diante dos nossos ouvidos e nossos olhos. Que a Tua palavra cumpra o propósito dela para a qual ela foi enviada. Que ela seja para a nossa edificação, exortação e consolação. Para que por meio dela, Senhor, nós possamos ser fortalecidos para evitar os erros do passado que estão escritos nela. Para evitar incredulidade. E para nos agarrarmos a tão grande salvação que Tu tens nos dado a conhecer. Para a Tua glória e para o Teu louvor, nós oramos e Te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Você pode se assentar. O capítulo de número 18, ele vai falar sobre a visita que Deus fez. E a visita que Deus fez à tenda de Abraão. Ali a gente entende exatamente que Deus, o Senhor, tem Abraão como seu amigo. E nessa visita, se Abraão é o seu amigo, ele tem que conhecer a casa de Abraão, ele tem que conhecer os familiares de Abraão, ele tem que conhecer toda a família de Abraão. E é isso que Deus, como um amigo de Abraão, ou Abraão, amigo de Deus, Deus, como seu amigo, ele vai até a sua casa e vai conhecer exatamente ele e toda a sua parentela, toda a sua casa. E a Bíblia vai dizer exatamente isso no capítulo de número 18, 3 homens descem e vêm em direção à tenda de Abraão. A Bíblia declara que Abraão está no calor do dia e ele olha aqueles homens e ele corre até os homens, se prostra até aqueles homens. A princípio, talvez Abraão não soubesse quem eram esses viajantes. Pensou que era talvez somente uns estrangeiros peregrinando no deserto, e a casa de Abraão seria como um lugar exatamente que eles pudessem se refrescar, porque talvez poderiam estar perdidos, ou poderiam estar de caminho e num deserto.
Seria muito bom a gente encontrar um lugar em que a gente pudesse recobrar nossas forças. E Abraão, ele corre em direção a esses 3 homens, estranhos para ele. Mas ele se prostra como uma situação normal e diz para aqueles homens: fiquem aqui debaixo dessas árvores, eu vou servir um pouco de comida para vocês, vou trazer água, vocês vão se refrescar e depois vocês podem seguir o caminho de vocês. Abraão, ele volta para a sua tenda, fala para Sara para preparar umas comidas, e ele vai até o seu servo, ele diz: mata um bezerro cevado, bonito, gostoso, e prepara e traz tudo para mim. E ele foi e trouxe um banquete para aqueles homens. Quando ele ofertou isso, os homens disseram assim: vai e traz, como tu disseste. E aí ele trouxe, e aqui a Bíblia é clara que aqueles homens comeram. Até então parecia uma figura normal, simples, sem grandes estardalhaços, que a gente pode dizer. É a primeira vez que Deus ele vai se apresentar exatamente em forma humana para Abraão. De outras formas, ele se apresentou de forma muito transcendental, em visões, em sonhos, e tudo era muito glorioso. Dessa vez ele vem em forma humana, esses 3 personagens, e por isso ele os trata como se fossem estrangeiros. E a Bíblia diz ainda mais. Agora eles estão na porta da tenda da entrada, e a primeira palavra que esses anjos diz exatamente: Abraão, onde está Sara? Ele disse: onde está Sara? Agora Abraão, ele entende exatamente que ele não tinha falado nada. E como é que esse homem sabe o nome da minha esposa? Como é que esse homem sabe o meu nome? Ele entende agora que ele está diante de figuras angelicais, diante da sua presença. E ele se importa e ele diz: Sara está aqui, na minha tenda, atrás de nós. E então a Deus, ele vai e fala: o propósito da minha visita, se a gente for olhar o texto, tem 2 propósitos. O propósito da primeira visita foi exatamente trazer Sara ao mesmo patamar de fé que Abraão tinha, ao mesmo patamar da aliança, para que ela entenda que ela não é um apêndice, ela faz parte primordial nessa tarefa de Deus manifestar a sua graça e trazer o Redentor a este mundo, trazer uma nação santa, trazer a semente santa, o Filho de Deus. E Deus então termina aquela conversa, traz Sara para esse propósito. Sara não consegue compreender e não consegue crer, porque ela olha para o seu marido velho, e ela, ainda velha, com uma situação pior ainda. Ela não acredita e ri, e ninguém vê, ninguém ouve, ninguém sabe, mas o Deus que estava diante dela viu Sara. Ele disse: por que Sara ri? Porque ela duvida. Será que porventura Deus tem alguma coisa que ele possa fazer que seja demasiadamente difícil? Tem uma coisa muito trabalhosa que Deus seja muito difícil e penoso que ele faça? E Sara, com medo e apavorada, a Bíblia declara que ela mente, porque ela teme. Diz: não, eu não ri. E o anjo, ele termina a conversa dizendo assim mesmo: é certo que tu riste. Fechada essa conversa, entra-se o segundo propósito da viagem, ou da visitação, melhor dizendo. Se o primeiro propósito era trazer Sara para perto, e estar na mesma dimensão de fé, para que ela pudesse gerar e exatamente ter uma experiência real com Deus, e não mais andar somente pelas palavras de Abraão, mas ouvir o próprio Deus falando para ela, porque Deus, ele direcionou a sua palavra: Sara terá um filho dentro de 1 ano. Ele está direcionando não para Abraão, mas para Sara, porque ele já fez isso com Abraão no capítulo anterior. E Sara, infelizmente, ela não consegue crer, mas ela vai receber mesmo não crendo. Por quê? Porque Deus não necessita da nossa fé para operar as suas coisas. Ele é o soberano. E assim ele traz. Então agora entra-se o segundo propósito da visita de Deus. Ele vai revelar algo que ele está para fazer. Uma nova visita, ele vai se dirigir para um novo povo, para uma nova cidade. E essa visita virá para testemunhar ou para averiguar que essa cidade, se realmente era tudo aquilo que chegava aos ouvidos de Deus. Uma cidade que a Bíblia vai chamar, desde o capítulo de número 14, uma cidade muito ímpia, cheia de pecadores, a qual Ló, ele partiu para lá. Depois da divisão e da briga, a Bíblia declara que Ló foi se aproximando cada vez de Sodoma, e no capítulo 14 ele já está na cidade de Sodoma. No capítulo 14 ele é cativo por outros reis. Abraão vai lá e o liberta. Aí some Ló dessa história no capítulo 15, 16, 17, e ele vai, e no 18 ele vai, novamente vai aparecer, de maneira figurada aqui nesse caso, porque a intenção de Abraão nesse capítulo é interceder. Mas antes que a gente chegue nesse ponto,
Deus ele vai falar claramente para Abraão: Abraão, porventura eu vou esconder alguma coisa de ti? É certo, sendo eu teu amigo, eu vou te esconder alguma coisa que está no meu coração, porque os amigos, eles falam somente para amigos. Aquilo que não é muito de valor, não é muito caro para nós, a gente fala para qualquer pessoa. Eu vou sair ali, eu vou comprar um pão, Você pode falar isso para qualquer um. Mas aquilo que está dentro do teu coração, você não fala para qualquer pessoa, ou você fala somente para uma pessoa realmente que tem intimidade contigo. E aquele que não tem intimidade contigo, você não abre sua boca. Porque aquilo pode machucar você se a pessoa que ouvir, ela não trabalhar exatamente com discernimento a respeito e com a confiabilidade que ela está compartilhando algo do seu coração. Então Deus, na sua grandeza, o propósito de Deus nessa vinda ou dessa visitação, o seu segundo propósito é revelar algo que está no seu coração. E ele revelou duas coisas. Primeiro, ele revela que Sara ele vai dar o filho e revela para Sara. Mas o segundo propósito, ele está revelando algo de uma nova visita que Deus vai fazer, e agora não é para Abraão. É na cidade onde está o seu sobrinho Ló. E nessa visitação, e nessa forma como Deus ele vai agir para com Abraão, é algo impressionante. Sara ainda não é amiga de Abraão, de Deus. E se Sara ainda não é amiga de Deus, ela não tem direito de ouvir o que está no coração de Deus. A Bíblia declara que Abraão, os 3 homens, terminado de falar aquilo com Sara, eles se levantam, os 3 homens, e partem. A Bíblia declara que eles se levantam e olham na direção de Sodoma. Abraão entende que o olhar deles indo na direção de Sodoma, eles acham, com certeza, está indo para Sodoma e Gomorra. E a Bíblia declara que esses 3 homens se levantam e vão nessa direção, e Abraão vai acompanhando. Ele continua na presença de Deus e vai acompanhando, e a Bíblia diz exatamente que ele queria os encaminhar. É como se Abraão, sendo ele muito conhecedor dessas terras e daquela região, e sabia onde era Sodoma e Gomorra, lembre-se, quando os homens olharam a direção, não olharam o caminho, eles não olharam a cidade. Abraão estava muito distante dessa cidade chamada Sodoma e Gomorra e de toda aquela região. Com os seus olhos não poderiam contemplar aquela cidade. Por isso Abraão ele se levanta e vai junto com eles para os encaminhar. Ele vai dizer exatamente assim, disse: olha, eu conheço as estradas não são como essas, é só pó e terra e areia aqui, mas quero apontar para vocês como vocês vão conseguir chegar nessa direção, na cidade de Sodoma. Pelo menos era isso o que estava aparecendo no coração de Abraão e na sua mente, quando ele disse, eles se levantaram, olharam na direção de Sodoma e disse: então eu irei orientá-los para eles chegarem exatamente no seu destino em Sodoma. A pergunta que a gente tem que fazer é: porventura Deus não sabe chegar? Aonde Ele quer ir? Porventura Deus é um perdido nessa terra? Aqui é uma aplicação bem clara para nós entendermos que muitas vezes a gente quer dar pitaco da forma como Deus quer agir no caminho que Deus tem que alcançar uma pessoa. Porque Deus ele está indo para Sodoma. E Abraão quer dizer para Deus exatamente qual é o caminho para ele alcançar o coração de Sodoma. E isso é um problema muito sério, porque claramente Sodoma é um problema porque todos os seus habitantes, basicamente todos os seus habitantes, eram grandes pecadores contra Deus. E no meio desses pecadores grandes havia um homem que Abraão gostava demais, que chegou ao ponto de considerar o seu filho, e quando se separou já não era mais o filho. Mas o carinho que ele tinha para com Ló era muito grande. E quando ele viu que ele estava na direção, e ele já tinha salvado a vida de Ló de algumas formas, de algumas maneiras, ele pensou assim: ele vai para Ló, ele vai para a cidade onde Ló está, é uma cidade grande. Será que, Senhor, eu vou te ensinar como tu vais resgatar Ló. O nosso medo, às vezes,
de tentar trazer uma pessoa que está perdida para o Evangelho, a gente tenta fazer as coisas que só Deus pode fazer. A gente tenta arranjar meios e caminhos para convencer uma pessoa a se colocar e a viver na presença de Deus. E esse é um dos maiores erros da igreja. Fazer um trabalho que não lhe dá de direito, como se ela soubesse exatamente o caminho pelo qual Deus pode alcançar um coração, como Deus pode transformar uma alma, como Deus pode transformar uma vida. E isso é a pior coisa que a gente pode fazer. É por isso que muitas vezes, um casamento entre uma pessoa que não é cristã e uma pessoa que é cristã, essa que é cristã, ela ama tanto aquele que não é cristão, aquele que não caminha no caminho de Deus, e ela diz assim mesmo: quando a gente casar, ele vai se converter, porque eu vou ajeitar. Isso é o que Abraão fala de: eu quero tanto essa pessoa para perto de Deus, que eu tenho um meio melhor do que o próprio Deus tem para alcançar essa vida. Abraão não diz nada, mas é isso que dá a entender exatamente: eu vou encaminhar Deus no caminho como ele vai chegar em Sodoma. Ou seja, eu sei os caminhos, como tu vai alcançar o coração. Me lembro muito sério de certa pessoa chegar comigo e dizer assim mesmo, disse: olha, é muito difícil e tal, meu marido é isso, aquilo, outro, mas se o Senhor começar a trazer ele para cá, e começar a dar trabalhos para ele, e fazer isso aqui com ele, e fazer aquilo outro, eu fiquei olhando. Aí ele vai se engrenando, e ele vai pegando no tranco, e vai embora. Aí eu pergunto: isso é uma pessoa salva? Tu acha que eu vou ficar lutando com uma pessoa dessa? É dessa maneira que é o Evangelho? A gente joga artifícios para que essa pessoa se fortaleça. Ela está tendo relações com as coisas e não com o Criador. E agora você vai ter que, quando isso não der certo, você vai ter que arranjar um outro propósito, uma outra maneira, um outro meio, para que essa pessoa permaneça na casa do Senhor. Porque se tu tirares essas coisas, essa pessoa volta de novo ao seu estado. Na verdade, ela nunca mudou o seu estado, ela está perdida. O que a gente precisa é largar a mão dessas ferramentas e começar a orar até que Deus converta o coração dela. Porque é isso, porque tu está te desgastando. Eu disse assim mesmo: tu estás te desgastando, e isso não é bom para você. Você teme a Deus, caminha com Deus, então caminhe em paz com Deus. Isso é querer mostrar o caminho para alguém que ainda não foi aberto os seus olhos. E não é direito meu, não é responsabilidade sua abrir olhos de ninguém. A nossa responsabilidade é apontar esse caminho, é falar do Evangelho, é falar do amor de Deus, e que Deus em Cristo possa converter o coração, e Ele por si só há de vir e servir ao Senhor. Fora isso, Ele vai se alegrar em fazer muitas coisas, e naquele dia Ele vai dizer: Senhor, eu cantei na igreja, Senhor, eu toquei, Senhor, eu entrei no coral, Senhor, eu frequentei a escola bíblica, Senhor, eu dei os meus dízimos e minhas ofertas, Senhor, eu até preguei. E Jesus vai te dizer: eu não te conheço, aparta de mim, vai para longe de mim, todos os que praticam a iniquidade. Eu não tenho relação, você nunca foi o meu amigo, tu te relacionaste com as coisas, com as pessoas, mas nunca te relacionaste comigo, porque para se relacionar comigo, eu tenho que perdoar teus pecados. E quando eu perdoo os pecados, eu mudo teu coração. Porque perdão de pecados é mudança de coração. Mas tudo bem. Então Abraão, junto com aqueles 3 homens, ele se afasta, e agora, a partir de então, Deus ele vai revelar o seu coração. Só que antes que ele revele o coração dele, o que está no coração de Deus, Deus ele faz uma revelação a respeito de Abraão, e essa revelação é muito maravilhosa para nós entendermos exatamente o ponto em que Abraão se encontra como amigo de Deus. E o ponto é basicamente esse:
sendo ele o pai, que seria o pai da nossa fé, ele deveria caminhar com Deus com fidelidade e perseverança durante todo o tempo, sem sair da sua presença, para que alguma coisa muito maravilhosa da parte de Deus acontecesse com toda a sua descendência. E essa coisa que ele vai trazer é exatamente a responsabilidade que Deus está dando para eles, uma bênção extraordinária para Abraão, não somente gerar um filho, mas gerar um filho da aliança, gerar um filho em que Deus começasse desde pequeno, essa pessoa seria ensinada no caminho do Senhor. Por isso a clareza e a prática dessa vida de comunhão que Abraão teria com Deus, ela perpassaria para a sua família. Por isso Deus ele diz: porventura poderei eu esconder alguma coisa de Abraão, visto que ele será uma grande e poderosa nação. Por quê? Porque eu farei isso com ele. E todas as famílias da terra serão benditas por causa dele. Porque eu, o Senhor, tenho ordenado e tenho confiado que Abraão há de ordenar os seus filhos e os filhos de seus filhos a temerem a mim e a andarem e a guardarem os meus caminhos e os meus preceitos, para que eu faça vir a Abraão aquilo tudo que eu tenho prometido. O que Deus está trazendo para a vida de Abraão é bem claro. Abraão, eu te chamei, tu e Sara, para uma vida de comunhão, e essa vida de comunhão vai formar uma família, e essa família vai gerar outros filhos, e essa vai se tornar uma grande e poderosa nação. Só que tem um detalhe, Abraão: eu não estou te chamando para te ser um gerador, um procriador. Eu não estou te chamando para te ter muitos filhos. Eu estou te chamando para ter filhos que temem a mim. E aqui a gente entende porque Deus ele faz uma separação em Gênesis, a partir do capítulo de número 12, que o Gênesis, do capítulo de número 1 até o capítulo de número 11, Deus está trabalhando com a família geral, a humanidade inteira. Do capítulo 12 ele vai começar a tratar somente com uma família. Ele vai tratar com um indivíduo e com Sara, e depois ele vai tratar com essa família em especial, e vai desdobrar todo o seu plano de revelação e todo o seu plano de redenção por meio dessa família para alcançar toda a humanidade. E aqui nesse ponto é interessante porque Deus ele está dizendo e apontando a responsabilidade que nós temos diante de Deus para com a nossa casa, para com a nossa vida, para com os nossos filhos. Você deve ordenar a tua casa, os teus filhos, a temerem o Senhor e a guardar os seus caminhos. Deus ele diz claramente: eu sei que Abraão vai ensinar isso e ensinar a me temer. E eles vão ensinar a me temer, e esses, por me conhecerem, vão passar a praticar a justiça e o juízo. O ato de se conhecer a Deus implica necessariamente em nós praticarmos a justiça e o juízo. Não existe pessoas que caminham com Deus e vivem uma vida desregrada, desordenada, porque não pratica a justiça nem o juízo. Isso não é conhecer o Senhor. Quando se perde o fato de se conhecer de fato a Deus, o resultado claro disso é um caos vindo sobre toda a sociedade. E esse caos ele vai se manifestar em pura injustiça. Porque não há mais a prática nem da justiça e tampouco o juízo se perdeu. Parece meio diferente nos dias de hoje, não é não? Estamos numa população brasileira assim, que estão em torno de 95 cristãos, seja católicos, seja evangélicos, seja espíritas, que também se consideram dentro dessa linha cristã. E tantas outras seitas e religiões que também se denominam como cristãs, ainda que a gente considere quase todas heresias. O fato é que esses têm alguma coisa, e as escrituras são basicamente um padrão da vida deles, ainda que eles não tenham como firmeza doutrinária as escrituras, mas eles são títulos e reconhecidos a si próprios como cristãos. E o fato é que o que a gente tem num país? Um país de extrema corrupção. Diz que conhece a Deus, e a manifestação disso é a poeira da justiça e do juízo. E eu não estou aqui para falar de política, mas isso é um retrato claro de que quando a gente não conhece a Deus,
a gente vai fazer a injustiça e vai oprimir as pessoas. Vai oprimir. Porque o senso de Deus e o senso e o conhecimento de Deus revela exatamente um Deus que é santo, justo, mas também é misericordioso. Conhecer a Deus é saber que Ele faz juízo, justiça e juízo, mas também Ele é misericordioso. E isso a gente consegue entender claramente na vida do patriarca Abraão. Algumas pessoas têm falado exatamente essa ideia de que quando a gente está num mundo, e esse mundo que a gente tem visto, por acha que conhece a Deus, a gente tem cada vez mais essa dissociação. Então os níveis de autoridade que existem neste mundo, que agora não vem mais de Deus, se perdeu. Onde estão as autoridades? As autoridades podem ser as crianças. Elas fazem o que querem, o que desejam. Num mundo em que não há mais o conhecimento de Deus, uma criança pode dizer assim mesmo: eu quero trocar de sexo. E as leis vão dizer assim mesmo: ô pai, ô mãe, você não fala nada porque a sua criança tem direito de fazer o que ela quiser, porque ela está se achando mulher, sendo biologicamente homem, ela vai fazer troca de sexo. Mas a criança tem apenas 4 anos. Mas quando ela chega aos 16, 17, ela pode matar, pode estrupar, e ela diz que ela não tem capacidade de cumprir com essas responsabilidades. Ela não é maturalmente, ou tem uma maturidade na sua cabeça clara para que possa responder por seus próprios atos. Ela só tem 17 anos. Mas com 4 anos pode mudar de sexo. Entende a justiça? Ela está frouxa. O juízo não é verdadeiro. Por quê? Porque é um povo que não conhece o seu Deus. Mas o que eu posso dizer nesses dias em que essa liberdade e os que detêm autoridade, e aqui eu quero dizer bem clara, porque Deus ele disse para Abraão para ele ordenar a sua casa. Não foi um pedido. Não foi uma sugestão. O que Deus disse para Abraão é: ordena a tua casa. É um imperativo Abraão fazer o que ele tem de fazer, ensinar os seus filhos. Agora a pergunta que a gente faz é: será que porventura a gente está exercendo essa autoridade que Deus tem nos dado para inculcar na cabeça dos nossos filhos o caminho em que devem andar? Porque eu quero dizer uma coisa: quando a autoridade ela é retirada, a autoridade nunca vai ficar vaga. Quando um homem não assume a sua autoridade e permite que outras pessoas entrem, significa apenas que ele está delegando essa autoridade, queira ele ou não, sobre a vida dessa pessoa. E essa pessoa pode ser a mulher, pode ser uma criança, pode ser um empregado, pode ser qualquer um. Mas porque ele não assumiu sua autoridade, essa pessoa irá usurpar, entre aspas, essa autoridade. E como ela não foi dada essa autoridade, ela vai usar de tirania. E será uma ditadora, porque ela está tomando uma autoridade que não lhe foi dada. Eu olho para minha filha, e eu tenho uma palavra com ela, porque eu peguei de um amigo meu. Criança pequena, ela fala o que ela quer, né? Não é não? E às vezes bate o pé. Pega isso. Traz isso. É assim mesmo. Como é que é? Como é que é? Aí ela: por favor, pode me trazer isso? Pode fazer. Não, é agora que eu quero ver o desenho. É agora. E aí e esse meu amigo, eu conversando com ele, ele falou isso para o filho dele também, bem pequenininho, acho que tem a mesma idade da minha filha. Ele disse: quem é que manda aqui? Rapaz, eu peguei essa palavra e gostei demais. Quando ela fala assim tá. Quem é que manda aqui, Joana? Hein, Joana? Quem é que manda aqui? É você que manda?
Me responde, quem é que manda? Papai. Quem é a outra pessoa que manda aqui? Mamãe. É você que se manda? É você que diz quando quer e quando não quer? Não, sou eu. É sua mãe. Acabou. Estou falando isso, amados, é porque se a gente afrouxa esse negócio. 3 anos vai mandar? Olha as crianças dentro de shoppings. Quanta vergonha passa para os seus pais. Quanta vergonha, amados. Quando tu pede autoridade, eles têm, e eles não têm autoridade. Mas isso é muito triste, porque no final, por enquanto, a gente consegue lidar com isso. Porque ele é pequeno. Mas ele vai crescer. Ele vai crescer. Ele vai se tornar um adolescente. E quando é adolescente, aí que vai ser mais difícil. Porque ele vai peitar. Eu posso fazer, eu posso andar, eu posso me cuidar, eu posso fazer qualquer outra coisa. Não pode. Não pode. E a ideia que Deus deu para a igreja como autoridade, toda autoridade parte de Deus, é para que exatamente a gente exerça essa autoridade para proteger nossos filhos, para cuidar dos nossos filhos, para edificar nossos filhos. Mas se a gente se retira e se exime desse processo, a gente vai destruir a nossa própria casa, a gente vai destruir a nossa própria família. E então, o que a gente vê é uma série de resultados negativos dentro da nossa sociedade. Crianças sem limites, jovens que se levantam contra pais e professores, e agora é o pior, esses mesmos jovens se tornam adultos, esses mesmos jovens adultos agora, eles têm comportamento de jovens e adolescentes. Não querem responsabilidade, não querem viver a vida. Parece que está tudo normal. Já tem homens de 40, 50 anos agindo como se fosse garotinho. Porque não entendeu o processo de autoridade que Deus concedeu a eles. E eles pularam esse processo. Não ensinaram para eles esse processo. E agora a gente está vivendo uma geração muito difícil nos dias de hoje. De maneira que ninguém olha mais o que é autoridade do que não é autoridade. E acham que a autoridade é poder para repreender. E não é. É poder para edificar. Mas Abraão, ele aprende esse valor de submissão. E como é que ele aprende a autoridade? A gente só vai aprender a autoridade, de exercer essa autoridade, se a gente estiver debaixo de autoridade. Não tem ninguém que venha aprender sobre o exercício de autoridade se ele não estiver debaixo de autoridade. É simples a regra, muito simples. Eu me submeto para que eu, no tempo certo, eu exerça a minha autoridade, para que outros também venham se submeter a essa autoridade. É bem simples e clara. Porque um exército que é formado de generais, lá em cima, alta patente, coloca uma única ordem, a ordem mais ruim que a gente poderia imaginar, e aqui embaixo o soldado raso, o recruta, é capaz de ir para o campo de batalha, ser o primeiro na linha de batalha e morrer por toda a sua nação, porque aplicam a ele somente uma única coisa: você deve obediência às autoridades. Não importa se a autoridade for muito fraquinha, bem esmiudinha, e você é um soldado brutão, fortão. Você vai olhar para a patente dele e vai dizer: sim, senhor, e acabou. Missão dada é missão executada. Porque a linha, porque se houver um rompimento, e Jesus ele vai dizer claramente numa passagem que um servo de um oficial romano está doente, e então ele entra e fala com Jesus e disse: Jesus, o meu servo está terrivelmente doente, é provável que ele venha morrer. E Jesus diz assim mesmo: eu vou até a tua casa. E aí aquele oficial diz assim mesmo: não, eu não sou digno de que tu entres na minha casa,
Dá apenas uma única ordem, uma única palavra, que o meu servo será curado. Porque eu reconheço que tu tens autoridade. A tua palavra tem autoridade. Porque eu sou um homem de autoridade e tenho homens debaixo de mim. Se eu disser a esse vai, ele vai. Se eu disser àquele vem, ele vem. Porque eu estou debaixo de autoridade. Eu tenho homens que estão debaixo da minha autoridade. O que ele estava querendo dizer aqui? Tu tens toda a autoridade, todas as coisas estão debaixo. Basta uma palavra que essa enfermidade deixará. Não é necessário que tu vá até a minha casa, estenda a mão e toque no meu servo para ele ser curado. Basta uma palavra. Eu tenho autoridade e estou sujeito à autoridade. Significa dizer, ele só tinha autoridade enquanto ele estava debaixo de alguma autoridade, enquanto ele era submisso a uma autoridade. E Abraão, ele aprende a submissão diante de Deus, e ele vai crescendo nessa submissão e obediência, para que então Deus possa vir e trazer sobre a vida dele tudo o que Deus estava determinado para que ele venha fazer de fato e se cumprir na sua vida. E isso é muito importante para nós, porque quando a gente falha nisso, o legado que a gente vai dar para a nossa geração será somente de tristeza, caos e transtorno. Deus disse para Abraão, disse, olha Abraão, faça isso. E quando os teus filhos fizerem tudo o que tu estás a fazer, tudo aquilo que eu prometi a ti, virá se cumprir a eles. Eu quero dizer uma coisa, não é porque ele estava obedecendo que isso passou a ser a causa de que Deus haveria abençoado, não. Era apenas uma consequência imediata, clara e lógica do que viria a acontecer. Não é porque eu obedeço que Deus fez vir, não. A causa primária de que Deus traria todas as bênçãos para Abraão veio por graça e não por mérito. Deus prometeu quando Abraão nem tinha feito coisa alguma, Deus lhe prometeu uma terra. A consequência natural era que só que ele caminhasse com Deus e fizesse o que Deus estava mandando para que aquilo tudo que Deus havia prometido alcançasse toda a sua casa. Não seria mérito, seria apenas uma consequência natural da promessa chegando sobre a vida deles, por eles estarem andando, caminhando em obediência a Deus. E aqui é interessante, porque gerações se passaram, 400 anos se passou e o povo havia se perdido, o povo havia esquecido. Quando Deus levantou Moisés, e Moisés é que está escrevendo essa carta, esse livro, melhor dizendo, e o povo está no pé do monte, o povo já saía da terra do Egito, liberto, com grandes sinais e maravilhas, e agora Deus, trazendo novamente essas mesmas histórias do passado, chega com esse ponto e diz para eles, era para eles entenderem a minha história, para eles guardarem o meu caminho, para eles temerem, para que eles pratiquem a justiça e o juízo. A Bíblia declara que eles passam 40 anos no deserto, porque eles desobedeceram o Senhor, eles não guardaram o caminho do Senhor, e ficaram 40 anos no deserto, peregrinando, até chegar à terra prometida. Quando a geração toda que pecou, morreu, Deus fez entrar na terra prometida. Entrou uma geração ainda velha, mas nova. Nova por quê? Porque era de 20 anos para baixo, todos aqueles que andaram no deserto, no mínimo, o recém-nascido tinha 40 anos de idade. No dia que Deus disse, vocês vão peregrinar 40 anos. E o mais velho, que ainda não tinha entrado no exército, porque o exército só podia ser entrado a partir dos 20 anos, ele estava com 60 anos de idade. Passado 40 anos, a geração que cresceu nesse deserto e foi lamentada, aquele passaria a ter os seus 40 anos, os outros passariam a ter 60 anos. E dali em diante, só uma geração muito nova, vindo, nascendo conforme o tempo passasse. Essa geração que a Bíblia vai chamar, que é a geração de Josué, que ele já agora está com 80 anos, porque são os únicos 2 homens que conseguem passar disso, porque tiveram um espírito excelente, que obedeceram o Senhor, que permaneceram no seu caminho, eles entraram na terra prometida. O livro de Juízes vai narrar que toda aquela geração de Josué, de todos aqueles que viram os fatos e as grandes maravilhas que Deus operou no deserto durante 40 anos, toda aquela geração morreu. Uma nova geração se levantou. E a Bíblia vai dizer, uma geração que não conhecia o Senhor.
Qual foi o resultado de uma geração que não conhece o Senhor? Se eu não conheço o Senhor, quem é o Senhor? Eu mesmo. Se eu não tenho Deus como meu rei, eu sou o rei. Sendo eu o rei, cada um fazia conforme aquilo que vinha na sua cabeça. E se eu tenho a minha justiça, a Amanda tem a justiça dela, a Rosana tem a justiça dela, o Renato tem a justiça dele. Existe justiça de fato nessa terra? Cada um vai dar um juízo conforme o seu querer. Aquilo que é bem certo e correto, eu faço da minha cabeça. Porque não há rei. O exemplo claro disso é essa geração que morreu, não conhecia o Senhor, e sabe o que fizeram? Adoraram outros deuses e começaram a praticar a iniquidade. A justiça e o juízo foi derrubado, foi colocado no chão. Por isso o perigo da igreja não é ela se reunir e ouvir a mensagem. O perigo da igreja é ela não colocar em prática a mensagem que ouve desse púlpito. Esse é o grande erro. E não é o erro para a sua alma, é o erro para a geração futura. Porque vai ser uma geração que não vai conhecer o Senhor. E o resultado dela é praticar a iniquidade. A justiça e o juízo será perdido. Porque ela passará a adorar outros deuses que não o Deus único e verdadeiro. Então, agora que Deus fala isso para Abraão, a Bíblia declara que esses dois jovens, desses 3 homens, 2 eram anjos, e um, como dizem os teólogos, e eu também acredito, é a pessoa do Filho de Deus. A segunda pessoa da Trindade, Jesus, agora em forma humana, não em carne, mas está numa forma humana, material, visível, tocável, palpável, que eles 3 comeram a comida, beberam o que lhe foi ofertado. Todavia, eles não eram humanos, tinha forma humana. Então 2 desses anjos, eles vão e se caminham, e vão na direção de Sodoma e Gomorra, e aí Deus, ele começa a revelar o coração dele para Abraão, e ele diz: Abraão, eu não vou te esconder, porque eu sei que tu vai fazer o que eu estou te pedindo, e porque o que eu estou te pedindo vai acontecer para que aquilo que eu estou me dirigindo para aquela terra não aconteça sobre a tua casa, não aconteça sobre a tua família. O meu coração está partido e está dolorido, porque eu estou indo na direção de Sodoma, e ali há muitos pecados. Eu ouvi falar a respeito dos pecados dele. O que chega ao meu coração que há grandes e graves pecados de Sodoma. Então eu resolvi descer para olhar e ver presencialmente se de fato é isso que acontece entre eles. Se não, sabê-lo-ei. A Bíblia declara que Deus, Abraão permanece na presença de Deus enquanto aqueles 2 homens partem na direção. Abraão fica esperando. Abraão espera. Abraão olha para Deus. Abraão está ali quieto. E ele sabe que era verdade aquilo. A pergunta que a gente faz é: por que Deus ele vai descer diretamente naquele lugar onde todo mundo sabe que Deus, sendo onisciente, ele sabe de todas as coisas? Ele sabe até do riso de Sara, que ninguém viu, nem eu vi. Quando ela nem abriu o sorriso, ela sorriu dentro de si mesmo. Ele conhecia o interior. Como é que ele não vai conhecer o que acontece em Sodoma e Gomorra, em todas aquelas cidades? Quantos pecados haviam? A pergunta que a gente faz, e é bem clara, por que Deus ele vai fazer isso? Porque Deus é um Deus presente, para que quando Ele nos julga, Ele diga: eu sou testemunha a respeito dos teus pecados. Se ninguém te viu, eu estava presente no dia que tu praticaste esta iniquidade, e o meu coração chorou e sangrou, exatamente porque tu é um homem níquel, e não olha para a verdade de um relacionamento correto e perfeito diante de Deus. O fato é que agora Abraão tem ciência disso. E aquilo que Deus ele vai saber, 3 coisas podem fazer com que quem trouxe esses relatos para Deus. Um dos relatos pode ser Jó, ou melhor dizendo, Ló. A Bíblia declara que a Escritura diz que Ló era um homem justo, íntegro.
e que clamava e se entristecia por causa dos pecados das pessoas. E talvez em suas orações ele dissesse: Senhor, muda esse coração, muda as pessoas, faz com que essa nação mude os seus rumos, as suas vidas. Não pode ser um homem. Talvez os pecados do povo, porque a Bíblia diz que os pecados que nós cometemos muitas vezes são sempre contra o nosso próximo, nunca é contra Deus. Então quando eu firo, vamos supor, se eu ferir a Liliane, o que a Liliane vai fazer? Eu estou ferindo Deus? Sim, em certo sentido estou, porque ela é filha de Deus. Mas em parte, o que eu estou machucando Deus? Eu não estou machucando em nada Deus. Mas ela dói. Nela é ferida. As lágrimas vão chegar. A dor vai chegar. E o seu coração vai se derramar. Porque Deus olha o clamor, ainda que, vamos supor que ela não fosse uma cristã. Deus, Ele olha a angústia dos oprimidos nessa terra. Porque, de forma bem básica e restrita, somos a imagem e semelhança de Deus. E alguém fazer isso contra um ser humano, esse clamor sobe, porque a Escritura diz: quando o pobre clama, ainda que ele nem clame pelo Deus verdadeiro, o clamor dele é verdadeiro, porque a dor dele é verdadeira, a opressão é enorme. Os pecados de Sodoma era uma cidade extremamente rica, próspera, não deveria haver fome na cidade. Os judeus dizem, tem um livro que os judeus dizem que houve um tempo em que Sodoma levantou juízes que determinavam, que obrigavam que ninguém pudesse ajudar um pobre sequer. Quem ajudasse esse pobre poderia perder, ser multado e até ser lançado para fora. Tal era o nível de impiedade e de malignidade no coração daquelas cidades. Mas agora Deus está se dirigindo para lá. E Abraão permanece na sua presença. Quando Abraão permanece na sua presença, ele vai fazer uma intercessão. Lembre-se, o que Abraão ele vai fazer, ele vai cumprir exatamente o que Deus havia dito para ele. Sê tu uma bênção para todas as famílias da terra. É isso que ele vai fazer. Ele vai ser bênção. E para que eu seja bênção, eu vou orar por esses homens. Eu vou orar em especial para o meu sobrinho Ló. A primeira coisa que Abraão vai supor na sua oração vai ser a base de oração de Abraão. E para mostrar que realmente Abraão conhecia Deus, a oração dele vai dizer assim mesmo. Vamos olhar o texto. Verso 23 diz: e aproximando-se ele, Abraão, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirá ainda assim e pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não farás justiça o juiz de toda a terra? Toda a argumentação de Abraão, ele caracteriza a sua intercessão exatamente pautada no caráter de Deus. E qual é o caráter de Deus? Santo e justo. Porque se tu és santo e não toleras o pecado, como é que tu pode matar o justo como se fosse igual ao ímpio? Se houver apenas 50 justos, tu vai matar? Abraão ele continuou na intercessão, dizendo exatamente várias vezes isso: tu vai matar esse número de justos, junto com os ímpios sempre. Tu és o juiz de toda a terra. Longe de ti cometeres tal injustiça. A resposta de Deus para Abraão é muito clara e precisa. Então disse o Senhor: se eu achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. O que Deus está começando a fazer com Abraão? Abraão ele entende que Deus é justo e ele tem que praticar a justiça e destruir, mas ele entende também que se Deus é justo, ele não vai destruir o justo com o ímpio. E quando ele soltou isso, ele não soltou debaixo somente da justiça de Deus,
ele entendeu que existe misericórdia da parte de Deus. Misericórdia para quem? Tanto para os justos quanto para os ímpios. Então a base dele, ele entende, Deus não vai destruir o justo com o ímpio. E ele vai poupar uma cidade de milhares de pessoas, por causa apenas se ele encontrar 50 justos. Abraão pensa, não tem 50 justos naquela cidade. Então ele começa a esticar aquilo que a gente encontra em Deus, a longanimidade e a benignidade e a misericórdia de Deus. O fruto da intercessão de Abraão é pautada não somente na justiça de Deus, mas também na sua clara misericórdia. Então ele diz, e se faltarem 5? Por causa de 5, o Senhor vai matar todo mundo? Não, Abraão. Se tiver 45 eu encontrar lá, eu vou poupar a cidade. Mas se agora não for 45, for 40. E antes que ele diga isso, ele disse claramente, não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver ali, porventura, 30. Verso de número 26. Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos, pouparei a cidade. Disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, na hipótese de faltar 5 pessoas, para que ele fale e ele interceda, pedindo apenas que faltasse 5, ele diz, Senhor, eu não sou nada na tua presença, eu sou formado do pó, e quando eu morrer, esse meu corpo vai virar cinza. Eu não tenho nenhum valor para pedir alguma coisa para o Senhor. Mas se faltar 5, o Senhor vai destruir? Ele disse, eu não destruo. Então ele começa a baixar o número de vidas. E se for 40, não destruo. Senhor, por favor, mais uma vez, eu vou falar contigo. Não se ira. E se for 20, Senhor? E o Senhor diz para ele, por amor aos 20, eu não vou destruir a cidade. E aí, a Bíblia diz que Abraão diz assim uma coisa, Senhor, peço, essa é a última vez que eu falo e não falo mais nada. Mas se tiverem somente 10 pessoas naquela cidade, tu vais destruir a cidade? E Deus, Ele sempre diz, não a destruirei por amor aos 10. Na tradição judaica, uma congregação, ou seja, uma sinagoga, ela não pode ser montada sem que antes tenha pelo menos 10 pessoas. Diferente das nossas organizações, que a gente basta ter o quê? 3 presbíteros, não é verdade? Que possa sustentar a própria igreja, então a gente abre uma igreja. A sinagoga tem que ter 10 homens. 10, no mínimo 10 homens. 10 homens justos, que temam o Senhor. Na posição de Abraão, quando ele pensa, eu acho que é só a família de Ló que é justa nessa cidade. 10 é suficiente, porque tem o Ló, ele é justo, tem a mulher de Ló, que deve ser justa, tem as filhas de Ló, 4, 2 solteiras, 2 casadas, já dá 8 pessoas. A Bíblia diz que Abraão, quando se apartou de Ló, eles tinham muitos servos e servas, muitos. A Bíblia declara que, a gente vai caminhar na Escritura, quando Abraão está perto, Isaac está com 40 anos e não tinha filho, ele chama um dos servos dele, Eliezer, vai até a terra dos meus pais e traz uma filha de lá para casar com meu filho. E aí Eliezer disse, mas se ela não quiser vir,
Ou se eu não encontrar ninguém, eu posso pegar qualquer uma mulher? Disse, não. Tu não vai pegar mulher de canto nenhum, dentro de nós. Se não tiver, tu está desincumbido dessa missão. Mas vai até lá. E a Bíblia declara que Eliseu, ele vai até lá, e quando ele chega perto do poço onde Rebeca está, a Bíblia declara exatamente disso. A primeira mulher que eu encontrar tirando água, e eu disser, dá-me água, e ela der-me água, e der água para todos os meus camelos, sem eu pedir, essa é aquela que o Senhor escolheu para a mulher do meu senhor Abraão. O que Eliezer está dizendo? O que eu estou querendo dizer com isso? Que o servo de Abraão era um homem que temia a Deus, porque conheceu e recebeu da mesma fé de Abraão. O que Abraão está pensando? Tem muitos servos. Há uma história muito longa já de vida, de caminhar com Deus. Esses servos devem ter pelo menos 2 que é da fé. Pelo menos 2 devem ser firmes. 10 é um bom número. A Bíblia declara que Deus se foi. E quando Deus se foi? Quando Abraão parou de falar, cessou de falar, a Bíblia declara que Deus se retirou. Foi embora, subiu. E Abraão voltou para a sua casa, para a sua tenda. Eu queria trazer alguns pontos bem claros para nós entendermos a respeito disso. A respeito da intercessão, a respeito da graça que Deus fez e com a base que Abraão usou. Esse é o nosso caminho que Deus nos deu para levar exatamente uma pessoa ao caminho da verdade, ao caminho da justiça, por uma conversão do próprio Deus. O caminho que a gente aponta é um caminho de oração e o caminho da leitura da palavra. Porque esses são os caminhos pelos quais Deus nos deu para que o próprio Deus possa vir e fazer a sua obra. E aqui a gente tem algo primordial para que nós possamos parar, pensar e refletir a respeito dessa intercessão. E a primeira coisa é, durante todo o tempo que Abraão orou, toda a oração de Abraão foi respondida. Abraão orava e Deus respondia. Abraão pedia e Deus respondia. Abraão continuava a pedir e Deus respondia. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender e como aplicação das nossas vidas prática é que a misericórdia de Deus é muito grande, muito maior do que nós possamos imaginar. Porque Abraão parou no 10, se ele tivesse parado em 1. Talvez a cidade de Sodoma e Gomorra permanecesse até os dias de hoje. Mas ele pensou, poxa, 10, já é um número tão pequeno, é abusar demais se eu pedir menos do que 10. A gente compara a misericórdia de Deus com a nossa misericórdia, a bondade de Deus com a nossa bondade, a longanimidade de Deus com a nossa longanimidade, e assim sucessivamente todas as outras coisas, de maneira que nossas intercessões e nossas orações cessam por causa do nosso conhecimento reduzido a respeito da própria pessoa de Deus, porque a gente não reconhece que é um Deus misericordioso e que é capaz de fazer qualquer coisa. Para Ele, nada é demasiadamente difícil. Lembre-se, Deus falou com Sara, e Sara disse, ela se riu, e Deus falou claramente nesse mesmo texto: Sara, existe alguma coisa demasiadamente difícil que o Senhor possa fazer? E Abraão para em 10. A gente tem que parar para prestar atenção que a gente não pode pensar em Deus como se a gente estivesse pensando num ser humano. A sua misericórdia é infinita, é de geração em geração, se renova a cada manhã. A sua misericórdia se eleva até os altos céus, de eternidade a eternidade é a tua fidelidade. A segunda coisa que eu posso pensar é, enquanto nós estivermos na presença de Deus, o que nós orarmos, Deus há de nos responder.
enquanto estivermos na presença de Deus, o que nós orarmos, Deus há de nos responder. E Ele nos responde de maneira graciosa e infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu eterno poder que opera em nós. A Bíblia declara que Abraão orou por apenas 10, intercedeu que 10, somente 10 tivesse. A Bíblia declara no capítulo anterior, no capítulo posterior que a gente vai ler, capítulo 19, Deus entra nessa história. Os 2 anjos entram na cidade de Sodoma, e a Bíblia declara que ele não encontra 10 pessoas. Se ele não encontra 10 pessoas, o que vai acontecer com essa cidade? Ela tem de ser destruída. Mas o coração de Abraão estava apertado por causa que o seu sobrinho estava lá. Mas ele não orou para que tivesse apenas um. Ele orou para que tivesse 10. E daquela cidade só escaparam 4. E aí, no meio do caminho, a mulher de Ló caiu e morreu. No final, somente 3 pessoas se salvaram. E somente um era justo, que era Ló. O que Deus fez com a oração de Abraão, ele foi até a família de Ló e poupou. A Bíblia declara que Ló tinha tanto medo que os anjos tiveram que pegar em Ló numa mão, pegou a filha de Ló na outra mão, pegou a filha de Ló de outra mão e pegou a sua esposa e puxaram, arrastaram, porque ele tinha medo de que o juízo caísse também sobre ele. Isso é Deus respondendo à oração de Abraão infinitamente de tudo quanto ele pediu ou pensou. E a terceira coisa que a gente pode entender e compreender claramente que se não há limite da misericórdia de Deus, Deus vai salvar tantos quanto Ele quiser, tantos quanto Ele desejar, e não importa se a pessoa quer ser salva ou não, porque ninguém quer ser salvo, ninguém quer ser salvo. Então Deus vai ter que vir à força e salvar essa pessoa. E mais, e por que Deus ele vai fazer isso? Por causa que Cristo Jesus, aquele que é o nosso sumo sacerdote, aquele que morreu e intercedeu por nós, e que hoje está sentado à destra de Deus, também intercede por nós. Esse Cristo, ele intercede por nós, não procurando um justo. Porque Abraão, na sua oração de intercessão, ele orava a Deus e disse: Deus, se tu encontrares 10 justos, e se ele tivesse avançado e colocasse um, ainda assim, Deus talvez encontrasse Ló. Mas na oração de Jesus ele disse: eu estou me oferecendo um justo pelos pecadores. Eu estou intercedendo não é porque tem somente um, é porque não tem nenhum justo. É nesse sacrifício que a gente se sustenta, amados. Que Deus orou por nós, o Cristo orou por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele intercede e nos ama, sendo nós ainda pecadores. E ainda do céu, o seu clamor e a sua intercessão não é para destruição, é para misericórdia. Tem misericórdia deles, porque eu morri por eles. Essa noite eu queria terminar com o último ponto, dizendo: ore, amados. Essa é a maior força e o maior poder que Deus nos deu. Ore. Não ignore a oração. Não ignore, porque o Cristo que está sentado à destra de Deus, Ele disse: tudo quanto pedires no meu nome, eu farei. Segundo a minha vontade, eu farei. Então, ore. Ore, porque a oração pode muito nos seus efeitos. Não tenha medo, não seja incrédulo de não crer no que Deus pode fazer. Apenas creia e ore. E espere que Deus fará o melhor. Talvez não seja conforme o teu desejo,
Mas como diz em Efésios, capítulo 3, Ele fará infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu eterno poder que opera em nós. Nessa noite, queria te convidar a inclinar sua cabeça e oremos ao Senhor, na certeza de que o Senhor, com a sua livre graça, a gente não possa negligenciar a visitação de Deus, que Ele não está nos visitando, Ele está habitando em nós. E essa habitação é para nos transformar e vivermos uma vida reta e justa na sua presença. Soberano Deus e Pai Celestial, te agradeço por tua bondade, por tua graça e misericórdia. Te agradeço porque tu tens nos dado olhos para ver o juízo e a misericórdia na cruz. Sim, Senhor, tem nos dado olhos para ver isso, o juízo e a misericórdia que foi desferida na própria cruz, a fim de que nós venhamos nos afastar da impiedade que tem nos assediado e tem para que nós possamos, Senhor amado, cada dia mais nos aproximar do Deus vivo e verdadeiro e gozar da sua plenitude, da sua comunhão em justiça, paz e graça, já aqui nessa terra, ainda que ela seja corrupta e perversa, mas ainda assim caminhar em santidade e novidade de vida, na certeza que estamos aguardando novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Por isso, Pai, abençoa o teu povo, guarda o teu povo, livra o teu povo, constrói no teu povo, Senhor amado, o teu caráter, para que em todo tempo eles vivam em novidade de vida, para a tua glória e para o teu louvor. Oramos em nome de Jesus. Amém.